Saudações, galerinha do Art for Fun. Então estamos aqui hoje para fazer um vídeo diferente. Sair um pouquinho do podcast, sair um pouquinho das obras, né? E venho aqui para falar para vocês jogos de videogames que influenciaram nas minhas histórias de RPG. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu vou fazer também outros vídeos em relação a filmes que me influenciaram nas minhas aventuras de RPG e leituras como HQ e livros que me influenciaram também nas histórias de RPG. Eu sempre busquei inspiração nessas obras de arte e videogame sempre foi um dos que mais me inspirou, principalmente pelas histórias dos JRPG. Então, eu separei agora, vamos falar sobre sessões de RPG de fantasia, tá? Fantasy. Principalmente no mundo de Xialks, né, que é o mundo que foi criado para esse jogo. Depois eu vou fazer sobre jogos de terror, sobre sessões de cyberpunk, jogos que me influenciaram a ter essas ideias. Porque muitas vezes você tem um pouquinho da ideia, ela pode ser complementada com alguma história de jogo, ou você pode pegar uma história de jogo e modificar alguma coisa, implantar ali um side quest, porque tem muitas histórias, muitas informações, muitas coisas que você pode aproveitar e nem todo mundo jogou, né? Então, vamos lá, eu separei aqui, como nas minhas sessões de RPG a gente sempre jogou muita campanha e muitas sessões também envolviam combates de exército e tudo mais, eu separei algumas coisas que me influenciaram nesse quesito. Eu vou colocar aqui por ordem. Tá. Vamos lá. Minha primeira grande influência foi Grandia 2. Esse jogo praticamente me fez ver que os jogos de JRPG e de RPG, tanto ocidentais, podiam ter grandes influências nas minhas histórias. E eu podia usar muito disso daqui, ainda mais por quem não joga, né? E modificar bastante coisa e partir pelo menos da ideia principal. Grandia 2 praticamente me colocou ideias de caçadores de demônios, me influenciou para criar 3 personagens novos, que inclusive a Norimi é uma das minhas grandes personagens que eu uso até hoje. Foi inspirado aqui. Algumas histórias sobre os deuses, sobre a luta dos deuses, também me inspirei na história por trás de Grandia 2. Então, para mim, foi um dos marcos, um dos jogos que eu consegui arrancar mais influência, no tipo de mundo que me agradou também. Como é um mundo pós-apocalíptico e ele existe muita tecnologia deixada por tempos atrás, e como é um mundo místico, não é a Terra, né? Então eu consegui criar e me basear muita coisa nesse jogo. Segundo jogo, Popolo Cross. Popolo Cross é um jogo remake de PlayStation 1 e a história dele é muito boa, tá? Porque é uma história que você começa com o rapazinho criança, sucessor do reino, e depois você vai jogando com ele através da idade dele, enquanto ele cresce, né? Depois que ele virar rei, príncipe e por aí vai. A história é bacana em relação aos dragões desse mundo, em relação ao próprio mundo também aberto, e como vai passando durante as eras, é algo que também me inspirou um pouquinho na história e no desenvolver dos personagens. Como você vai vendo esses personagens crescendo, ele é um jogo bacana para influenciar como você gerenciar o crescimento de personagens em suas campanhas. Vales 3, jogo que eu amo de coração do Mega Drive, e esse jogo tem uma trilha sonora fantástica. Trilhas sonoras também são ótimos jogos, ótimas inspirações, tá? Porque às vezes você está tendo ideia sobre uma trilha sonora e aquela trilha sonora te pega e você consegue criar coisas novas. Então, me ajudou muito a trilha sonora desse jogo e me ajudou muito
essas roupas, essas armaduras aqui, né, a gente pode dizer, esse mundo místico com as espadas, guerreiras, a gente que troca de lado, demônios, me ajudou muito a criar a parte mística da Norime, o submundo, a parte de Urs, a parte dos demônios que vivem no submundo. Esse jogo me inspirou muito nisso, me ajudou muito, porque como é um jogo que trata de heroínas lutando contra demônios e indo para um submundo para salvar a Terra, me ajudou a criar essa parte mais mística, mais demoníaca do meu mundo, né? Então esse jogo me inspirou muito, além da música também me consegui trazer muitas coisas bacanas. Suikoden 3. Suikoden 3 é um jogo da Konami, por incrível que pareça, um RPG. Suikoden 3 é um jogo quase tático, né? Não chega a ser tático, mas ele tem uma influência tática. É um mundo totalmente medieval, tá? Apesar de ser fantasioso. Então você pode ver pelas construções aqui, são medievais, pela própria roupa da heroína, né? Uma armadura medieval. Então, essa parte mais medieval, esse jogo conseguiu. Como o meu mundo é grande, então temos vários tipos de cultura. A cultura mais voltada ao feudalismo, ao medieval, esse jogo me ajudou a decidir, a definir muitas roupagens, né, muitas características desse mundo medieval. Não a história em si, mas eu me inspirei bastante nesse jogo para pegar a roupagem da parte medieval do jogo. Um diferentão na área, Fallout 3. Esse jogo foi responsável por altas noites sem sono, de dormir no sofá, de jogar. Por que isso daqui está numa sessão de fantasy? Como o meu mundo é um mundo pós-apocalíptico, ele tem um período que você pode jogar antes, tem um período que você pode jogar depois e tem um período que você pode jogar durante. É lógico que a maior influência de um mundo apocalíptico nos videogames é Fallout. Tem gente que vai falar que é Fallout New Vegas 4, mas o 3 foi meu primeiro contato com Fallout, foi o primeiro impacto que eu tive com o mundo pós-apocalíptico, e esse jogo com certeza dá para você pegar muita inspiração do mundo que passou por um período apocalíptico, das coisas que as pessoas podem encontrar, da mentalidade das pessoas de não saber o que é aquilo que ficou deixado para trás, o quanto que a tecnologia começa a se misturar com fantasia, quanto a tecnologia começa a misturar com misticismo, que as coisas começam a passar a ser incompreensíveis, né? Você tem um episódio aqui que tem uma bomba nuclear no meio de uma cidade que ela não foi quando caiu ela não explodiu, ela ficou enterrada. Com o tempo as pessoas começaram a construir uma cidade em volta dessa bomba, e com o tempo as pessoas esqueceram que era uma bomba, e as pessoas começaram a cultivar aquilo lá como se fosse uma entidade, um deus. E você chega nessa cidade e você tem a missão de ou desativar o fusível ou explodir tudo, né? Então é muito bacana de você ver como que as gerações vão passando e vocês vão esquecendo das coisas a ponto de você idolatrar uma bomba atômica. Então esse jogo me influenciou muito nesse tipo de decisão, nas coisas que ficaram largadas, milhares de anos que se passaram, você acha construções, prédios, pra gente que seriam prédios, carros, celulares, começam a virar coisas de deuses, construções dos gigantes e coisas desse tipo. Então esse jogo, se você quer construir algo em torno de uma sociedade destruída, Fallout com certeza é o seu jogo. Vamos lá, próximo. Deixa eu afastar um pouquinho aqui que a pilha vai crescer um pouco. Vou colocar mais para cá, deixa eu tirar os dados, deixar aqui do lado. Vamos lá para próximo, deixa eu reparar aqui. Rise of the Argonauts é um joguinho da Codemasters, a empresa que faz bastante jogo de carro, né? Atualmente ela toma conta da franquia da Fórmula 1. E Rise of the Argonauts é um jogo sobre Jasão, da mitologia grega.
já vou causar aqui falando que quem gosta de mitologia grega, eu acho que ele era o melhor jogo sobre mitologia grega até vir o Assassin's Creed Odyssey. Mas se você quer um jogo sobre mitologia grega bacana, bem feito, com decisões no estilo dos jogos da BioWare, é esse jogo aqui. Como muito da minha sociedade é baseado em helenismo, né? Palavras mais chulas no mundo grego, né? Principalmente a parte dos tranomianos, a parte das sociedades mais antigas, são roupas e são culturas gregas. Então esse jogo é uma das melhores influências para esse tipo de estudo, para esse tipo de você ver a parte mitológica, porque esse jogo é sobre a parte mitológica. Esse jogo é Jasão e os Argonautas, tá? Então é sobre mitologia pura. Isso daqui eu usei até, acho que 2 ou 3 histórias paralelas, eu usei ela na cara dura nas minhas aventuras. Ninguém soube, ninguém ficou sabendo, tá sabendo agora, mas jogaram mais de uma vez campanhas paralelas aqui e amaram, tá? Então esse jogo, e eu vou já emendar, já que nós estamos falando de gregos, né, e troianos, então está aqui. Isso daqui também, né, se você quer se inspirar em mitologia, deuses e criar um mundo mitológico, seu mundo, isso daqui, baseado em coisas gregas, né? Se você quiser fazer coisa de medieval, então já são outros jogos. E se você quer basear a sociedade no mundo grego, isso daqui, tá? Isso daqui não é só um jogo. Aqui você tem a parte das histórias também. Você pode ir atrás das histórias desse mundo, andar sobre coisas abandonadas. Então, às vezes, ao invés de jogar, você fica vendo, você fica assistindo a história dos templos, das coisas que passaram. Porque tem um módulo aí que você pode ver a história das coisas como falo, das ruínas que existem, tá? Ótima influência. Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui. Para administrar um grupo, Champions of Noha. Isso daqui é um Baldur's Gate para até 4 pessoas. É um diablão. 4 pessoas, orc tradicional, baseado no extinto mundo da Sony, né? Que não existe mais. É da Snowblind, o pessoal que fez Baldur's Gate para os consoles. E é lógico, tem o 2, tem o Return to Arms, mas basta pegar um. Isso daqui é para você saber como controlar grupos insanos de bárbaros no seu grupo, na sua mesa. Tá? Tem inspirações legais, é lógico, eu não acho que não tem como você pedir muita influência disso, mas é bacana para quando o jogo sai um pouquinho no nível porrada, tá? Então é um joguinho que inspira legal também pela história. Oblivion, Elder Scrolls 4. Eu não coloquei Skyrim, antes que alguém fale, mas o cara não se inspira em Skyrim. Não, porque o meu mundo não é baseado muito em mitologia nórdica. É lógico, teve algumas influências? Teve, mas não chegou a ponto de eu colocar ele aqui nesse vídeo. Oblivion, eu acho que, como é um jogo de começo de geração, eu acho ele até mais bonito e mais trabalhado que Skyrim, tá? Eu acho que ele exige mais, principalmente essa parte das vegetações. Para mim, Oblivion ia ser perfeito se o sistema de combate fosse aprimorado como o do Skyrim. Então, essa parte das vegetações que exige mais do processador, eu acho que é um mundo... isso daqui me influenciou muito eu gosto de descrever, a hora que eu estou narrando, descrever os cenários, né? Então, isso daqui me ajudou muito nas construções de cenários, na criação de ambiente. E agora aqui eu tenho alguns joguinhos que, deixa eu colocar mais para cá, que me influenciaram nas lutas
em jogos, porque como eu falei para vocês, teve muita sessão minha que teve campanhas massivas de exército. Então enfrentar exército, comandar exércitos, fazer cerco, invadir cidades, teve muito disso. Tá? E o primeiro que me ajudou a controlar foi Joana Dark do PSP. Isso daqui nada mais é do que um Final Fantasy Tactics, só que com a história de Joana Dark. Então, se você quer ter um controle maior sobre as ações que estão acontecendo num campo de batalha, não vou falar de Joana Dark, mas qualquer jogo tático. Você tem Final Fantasy Tactics, você tem... Nossa, tá me escapando os nomes agora. Final Front Mission. Você tem um joguinho dos diabinhos lá que eu não vou lembrar, eu acho que é Desgaia. Jogos táticos, tá? Jogos táticos te dão uma noção, a hora que você tá jogando, a hora que você tá administrando seu exército por turno aqui, ó, né? Um por vez, e num cenário grande de batalha também você consegue se basear um pouquinho de regras para você comandar e ordenar os exércitos, porque uma coisa é você mexer com um grupinho de 5 e mais 5 inimigos. Outra coisa é você mexer com batalhões, divisões, exército, né? Coisas bem maiores. Então esse daqui, joguinhos táticos, esse no caso me influenciou bastante, porque eu joguei muito ele. Acho que eu já zerei ele umas 3 vezes. Mas qualquer jogo tático te ajuda a isso daí. Kingdom Under Fire. Tem outros Kingdom Under Fire, mas esse daqui é um jogo fantástico. Se você quer sair na porrada no meio do exército, não vou falar que é um Dynasty Warriors, porque as lutas deles são mais no chão. Você vai com um comandante que ele tem que estar ligado àquela divisão que ele está comandando. Então, no caso, pode ser arqueiros, pode ser cavalaria, e ele tá ligado aqui lá. Você não pode perder a divisão, tá? Mas são batalhas campais gigantescas no estilo Bladestorm ou do estilo Dynasty Wars, tá? A diferença é que esse daqui é um pouco mais centrado, é mais realista no ponto assim, cavaleiros medievais contra elfos, orcs e monstros, tá? É um Senhor dos Anéis, mas ele é mais centrado porque você não é o herói imbatível como Dynasty Wars. E por falar em Dynasty Wars, nós temos aqui Dynasty Warriors 2, Samurai Warriors 2 e Samurai Warriors 1. Tá? Esses 3 jogos, aí sim nós estamos falando de, né, apesar de serem baseados em mitologia chinesa e baseado em heróis que existiram no Japão feudal, na era Tokugawa, é aquele joguinho que você é indestrutível, né? Você sozinho contra milhares de soldados, tudo bem, você tem sua divisão, mas ao contrário disso, você não é obrigado a ficar perto do seu exército. Você pode ir sozinho sair fazendo a porradeira tudo e destruir tudo, tá? Mas esse jogo aqui, esses jogos me ajudaram a deixar um pouquinho mais o caos nos campos de batalha, tá? Porque como ele tem mapas, assim, você vai andando em mapas gigantes, né? Você não fica tanto parado. Me ajudou a criar mapas no mundo, né? A criar mapas no campo de batalha, não só um descampado, tá? Então esses jogos aqui me ajudaram a colocar um pouco de caos nos campos de batalha e a criar os mapas no campo de batalha, tá? Como ele tem os mapas de combate, você fazer os fortes, os penhascos, os castelos. Esse jogo que está no mapinha te ajuda muito. E o Empires, tá? O Empires, a série Empires de Samurai Wars, tanto que o Dynasty Wars também tem, ele é a mesma coisa, só que você, em vez de ser um soldado no campo, você está administrando um pedaço do reino e tem que conquistar os outros. Então, esse daqui é um adendo, tá? Porque esse me ajudou a criar um outro jogo, sem ser o Sijor, que ainda estou trabalhando nele. Tem uma parte de cartas, né? Tá vendo? Você toma conta dos seus feudos aqui, né? E vai evoluindo o personagem. Também é um jogo que
me influenciou bastante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente, né? É o primeiro vídeo aí de 2023. Desejo um bom 2023 para todo mundo. E esse é o primeiro vídeo de alguns jogos que influenciaram e o porquê me influenciou nas sessões de fantasy. Vamos fazer depois, também na sessão de fantasy, livros, leituras que me influenciaram, filmes que me influenciaram. E o próximo vai ser sobre jogos do Cyberpunk, do mundo Cyberpunk, né, que me influenciou, que me deram algumas ideias. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, curta. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, mostrando um pouquinho mais do que sai da minha cabeça maluca e do que eu uso de fora da cabeça maluca dos outros, deixa um comentário aí, escreva sobre o que mais vocês gostariam de ver. Joia? Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais, boa semana a todos.